E se o que você está chamando de fim for, na verdade, o lugar exato onde Deus decidiu começar algo novo? Eu sei. Quando a dor chega, quando tudo parece ter quebrado por dentro, quando planos desmoronam e a esperança parece pequena demais para sustentar o coração, a palavra recomeço soa distante. Às vezes soa até ofensiva, porque quem está ferido não quer discurso motivacional, quer alívio, quer sentido, quer entender por que precisou passar por aquilo. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Um cansaço que não é só físico, mas espiritual. Uma sensação de que algo terminou. Um relacionamento, um sonho, uma fase, uma versão de você mesmo. E no meio dessa dor silenciosa, surge uma pergunta que quase ninguém verbaliza. Como eu recomeço depois disso? Não é só sobre seguir em frente. É sobre reconstruir a fé, restaurar a esperança, reencontrar propósito quando o coração ainda está tentando entender o que aconteceu. E é aqui que a palavra de Deus nos confronta com uma verdade que parece impossível à primeira vista. Em meio às ruínas, em meio à perda, em meio ao choro, alguém declarou: "As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã." Não foi dito em um dia de vitória. Não foi escrito em um cenário de celebração. Foi proclamado no meio da dor, quando tudo ao redor parecia destruído. Isso muda completamente a forma como você enxerga o seu momento atual. Porque, se a misericórdia se renova, então o seu recomeço não depende do que você perdeu, mas do que Deus ainda está disposto a derramar sobre você hoje. Talvez você tenha acordado hoje se sentindo vazio, como se estivesse começando do zero. Mas e se você não estiver começando do zero? E se você estiver começando do lugar exato onde a fidelidade de Deus decide se manifestar de forma mais profunda? Existe algo poderoso escondido dentro dessa promessa de renovo diário. Algo que não é apenas consolo, é direção. Não é apenas emoção, é posicionamento espiritual. E antes de falar sobre como recomeçar, a gente precisa entender o que realmente estava acontecendo quando essa promessa foi escrita, porque o contexto revela uma chave que pode transformar completamente a maneira como você está enxergando a sua dor agora. Existe uma verdade contraintuitiva que quase ninguém te contou sobre recomeçar depois da dor. O recomeço não começa quando a dor acaba. Ele começa quando você decide permanecer mesmo sentindo dor. Isso muda tudo, porque a gente foi ensinado a esperar o sentimento melhorar, para então acreditar que algo novo pode nascer. Mas, biblicamente, não foi assim. Quando Lamentações declara que as misericórdias se renovam a cada manhã, não era porque o cenário já estava restaurado. Era porque no meio do caos, alguém escolheu olhar para a fidelidade de Deus antes de sentir alívio. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje. Não é força, não é explicação, não é resposta imediata. É reenquadramento espiritual. A dor que você vive não é o fim da sua história. Ela é o terreno onde a misericórdia de Deus decide se manifestar com mais profundidade. Isso é desconfortável de ouvir, porque a gente prefere imaginar que Deus age depois que tudo melhora. Mas e se Ele estiver agindo justamente agora, enquanto você ainda está tentando juntar os pedaços? O recomeço cristão não é baseado em emoção estável. É baseado em fidelidade constante. Você pode estar triste e ainda assim estar sendo sustentado. Pode estar confuso e ainda assim estar sendo guiado. Pode estar chorando e ainda assim estar vivendo o início de algo novo. A renovação não espera o seu coração estar inteiro para começar. Ela acontece no processo de reconstrução. Talvez você esteja dizendo, mas eu não me sinto pronto para recomeçar. E a verdade é que quase ninguém se sente. O texto bíblico não diz que a misericórdia se renova quando você está preparado. Diz que ela se renova a cada manhã. Ou seja, Deus decide oferecer novo começo antes mesmo de você ter energia para acreditar nele. Isso é graça. Isso é cuidado. Isso é promessa ativa. E aqui está a virada que pode libertar você hoje.
Recomeçar não é apagar o que aconteceu. É permitir que Deus caminhe com você a partir do que aconteceu. Não é fingir que não doeu. É reconhecer que, mesmo doendo, a presença continua. Quando você entende isso, algo dentro de você começa a respirar diferente. A dor não some imediatamente, mas perde o poder de definir o seu futuro. Porque, no reino, o que parece ruína pode ser solo fértil. O que parece fracasso pode ser preparação. O que parece atraso pode ser alinhamento. E quando essa verdade começa a penetrar o seu coração, você começa a perceber que talvez o que você chamou de fim seja apenas o ponto onde Deus está redesenhando os próximos passos da sua história. E é exatamente nesse ponto que uma imagem começa a se formar. Uma imagem simples, mas poderosa, que pode mudar a maneira como você enxerga esse processo de recomeço agora. Imagina uma madrugada longa demais, daquelas em que o silêncio pesa, em que você olha para o teto e parece que o tempo não anda. O coração ainda dói, a mente repassa o que aconteceu e a sensação é de que nada mudou. Agora imagina, no meio dessa escuridão, uma linha quase imperceptível começando a surgir no horizonte. Não é o sol ainda, não é claridade total, é só um risco fino de luz, mas ele está lá. E mesmo pequeno, ele carrega uma promessa. Amanhã está vindo. Recomeçar depois da dor é exatamente assim. Não é um clarão repentino. É uma fresta de misericórdia que começa discreta, mas constante. Lamentações diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Percebe? Não é a cada vitória. Não é a cada resposta. É a cada manhã. Ou seja, mesmo quando a noite parece interminável, existe um movimento invisível acontecendo no horizonte da sua vida. A dor, muitas vezes, faz parecer que tudo está parado, mas o amanhecer nunca depende da sua força. Ele acontece porque Deus decidiu que aconteceria. Você pode estar cansado, abatido, com o coração ainda em pedaços. E ainda assim, a luz começa a nascer. Não porque você já superou tudo, mas porque a fidelidade de Deus não ficou presa na noite. Talvez hoje você esteja exatamente nessa fase da linha fina de luz. Ainda não é dia claro, ainda não está tudo resolvido, mas já não é a mesma escuridão de antes. Existe algo diferente no ar, uma pequena esperança, um sopro de fé. Uma vontade tímida de tentar de novo, e isso já é sinal de recomeço espiritual, porque quando Deus fala em renovação, Ele não fala de apagar o passado como quem apaga um quadro, Ele fala de trazer nova luz para o mesmo cenário. A paisagem ainda é a mesma, mas a iluminação muda tudo. O que parecia apenas ruína começa a revelar detalhes que você não via. O que parecia fim começa a mostrar caminhos escondidos. E aqui está a imagem que eu quero que fique com você. Você pode estar no chão, mas o sol continua nascendo. Você pode estar em silêncio, mas a misericórdia continua se renovando. Você pode não sentir força ainda, mas a fidelidade de Deus já começou a trabalhar enquanto você descansava. Essa metáfora do amanhecer não é poesia vazia. É verdade espiritual. É promessa bíblica. É fundamento para quem precisa recomeçar depois da dor, sem fingir que não doeu. E quando você começa a enxergar sua história assim, não como uma noite eterna, mas como uma madrugada antes da luz, algo dentro de você começa a se mover de maneira diferente. E é exatamente nesse ponto que acontece uma troca profunda, quase imperceptível, que transforma pedido em paz e expectativa em descanso. Existe um momento muito delicado no processo de recomeçar, depois da dor, em que algo muda por dentro, mas quase ninguém percebe quando acontece. No começo, a gente se aproxima de Deus cheio de pedidos. Senhor, tira essa dor, muda essa situação, resolve isso logo. E não há nada errado nisso. Quando o coração está abatido, a oração nasce como um grito. Quando a alma está cansada, ela clama por intervenção. Só que, aos poucos, enquanto você permanece, enquanto você volta para a presença, mesmo sem entender tudo, algo começa a se transformar. Você ainda chega com pedidos,
mas já não chega desesperado. Você ainda fala da dor, mas já não fala como quem está afundando. É como se no meio da oração o peso começasse a se reorganizar. A situação talvez continue a mesma por fora, mas por dentro a pressão diminui. E é aí que acontece a grande troca. O pedido começa a ceder espaço para a paz. Percebe como isso é profundo? No início, você pede para Deus mudar as circunstâncias. Depois, quase sem perceber, você começa a sentir que é Deus quem está mudando você. A dor ainda é real, mas já não governa seus pensamentos do mesmo jeito. A decepção ainda existe, mas já não define sua identidade. O desânimo espiritual perde força quando a presença ganha espaço. Essa é a misericórdia se renovando na prática. Não apenas como promessa distante, mas como experiência interior. Você entrega a ansiedade e recebe descanso. Entrega a revolta e recebe direção. Entrega a sensação de fracasso e recebe esperança. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque a fidelidade de Deus começou a estabilizar seu coração. Muita gente acha que recomeçar depois da dor significa fingir que está tudo bem. Mas o verdadeiro recomeço espiritual não nasce da negação, nasce da entrega. É quando você para de exigir explicações imediatas e começa a confiar que amanhã está vindo, mesmo que o céu ainda esteja escuro. É quando o foco sai do "por que isso aconteceu" e começa a se mover para "o que Deus está formando em mim através disso". E nessa troca silenciosa, algo muito poderoso acontece. Você deixa de orar apenas para sair da dor e começa a orar para permanecer com Deus no meio dela. A oração deixa de ser só pedido e começa a ser relacionamento. A alma deixa de lutar o tempo todo e começa a repousar, ainda que com cicatrizes. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Ainda pede, ainda dói, ainda espera, mas já não está tão quebrado quanto antes. Já existe uma estabilidade diferente, uma fé mais madura, uma esperança menos eufórica e mais profunda. E é desse lugar onde o coração aprende a trocar controle por confiança e pressa por presença, que uma história bíblica começa a fazer ainda mais sentido, conectando essa experiência diretamente com a sua vida de forma surpreendente. Existe um momento nas Escrituras que traduz exatamente esse processo de recomeçar depois da dor. O profeta Jeremias está olhando para uma cidade destruída. Jerusalém está em ruínas. O que antes era promessa virou cinza. O que antes era segurança virou silêncio. Ele não escreve de um lugar confortável. Ele escreve no meio da devastação. E é justamente ali, no cenário mais improvável, que ele declara algo que atravessa séculos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Percebe a força disso? Ele não disse isso depois da restauração. Ele disse no meio da dor. Ele não esperou as circunstâncias melhorarem para falar de esperança. Ele escolheu posicionar a alma enquanto ainda estava cercado de perdas. Isso muda completamente a forma como a gente entende fé, porque recomeçar depois da dor não significa que tudo já foi reconstruído. Significa que mesmo olhando para os escombros, você decide lembrar quem Deus é. Jeremias sente o peso. Ele descreve tristeza, amargura, aflição. Ele não ignora o sofrimento. Mas há um ponto no texto em que ele diz algo poderoso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele decide conduzir a própria mente. Ele decide não deixar o desânimo espiritual ter a última palavra. Ele escolhe lembrar da fidelidade de Deus enquanto ainda está atravessando o caos. E aqui está a virada que toca a nossa vida hoje. Talvez você esteja olhando para áreas da sua história que parecem em ruínas, um relacionamento quebrado, um sonho frustrado, uma fase que não saiu como você imaginava, e a sensação é de que algo acabou. Mas o texto nos mostra que o fim visível não é o fim espiritual. As misericórdias não esperam o cenário perfeito para se manifestar. Elas se renovam no meio da bagunça.
Isso é profundamente libertador, porque significa que você não precisa esperar estar bem para começar de novo. Você não precisa ter todas as respostas para experimentar renovação. Você pode, como Jeremias, escolher trazer à memória aquilo que gera esperança, mesmo quando o coração ainda está sensível. Essa escolha não nega a dor. Ela impede que a dor determine o futuro. E talvez hoje o seu recomeço não pareça grandioso. Talvez ele seja apenas levantar da cama mesmo cansado. Talvez seja fazer uma oração curta, mesmo sem emoção. Talvez seja dizer, Deus, eu ainda estou aqui. E isso já é fé viva. Isso já é misericórdia se renovando na prática. Porque o que Jeremias nos ensina é que a renovação começa dentro antes de aparecer fora. Ela começa como decisão, como foco, como alinhamento. E quando você entende isso, algo muito profundo acontece. Você percebe que a dor não anulou o chamado, não cancelou a promessa, não destruiu o propósito. Ela apenas preparou o terreno para uma experiência mais madura com Deus. E é exatamente a partir dessa conexão entre o texto bíblico e a sua vida real que uma verdade ainda mais surpreendente começa a se revelar. Algo que desafia a forma como você enxerga o tempo da dor e o tempo da restauração. Talvez uma das maiores crenças que te impedem de recomeçar depois da dor seja essa ideia silenciosa de que você precisa estar forte para orar. Como se Deus só pudesse ouvir você quando as palavras saem organizadas, cheias de fé, sem tremor na voz. Como se a oração precisasse ser longa, profunda, perfeitamente estruturada, e não um simples sussurro no meio do cansaço. E quando você não consegue fazer bonito, vem a culpa. Vem aquela sensação de que sua fé está fraca, de que você deveria estar melhor, mais firme, mais confiante. Mas deixa eu te dizer algo que pode quebrar essa crença agora. A oração que sustenta quem está recomeçando não é a mais elaborada, é a mais sincera. Deus não exige desempenho espiritual de quem está ferido. Ele não pede discurso pronto de quem ainda está juntando os pedaços. Quando Jeremias falou das misericórdias que se renovam a cada manhã, ele não estava em um altar cheio de emoção. Ele estava em ruínas. E mesmo assim, Deus estava ali. Talvez você tenha pensado que precisa esperar o coração cicatrizar para voltar a se aproximar. Que precisa entender o que aconteceu antes de conversar com Deus de novo. Mas recomeçar depois da dor começa exatamente na simplicidade de dizer, Senhor, eu ainda estou aqui. Não é uma oração sofisticada. Não é uma declaração triunfante. É um gesto de permanência. E no reino, permanência vale mais do que performance. Existe uma liberdade enorme quando você entende que Deus não se conecta com a força da sua voz, mas com a verdade do seu coração. Tem dia que você não vai ter palavras, só vai ter silêncio, só vai ter um suspiro, e esse suspiro, quando entregue, já é oração, já é fé, já é movimento espiritual. O inimigo quer te convencer de que você precisa estar inteiro para falar com Deus. Mas é justamente quando você está quebrado que a presença dele se torna mais necessária. Na prática, o recomeço espiritual acontece quando você para de tentar provar que ainda crê e simplesmente decide voltar. Voltar mesmo inseguro, voltar mesmo cansado, voltar mesmo sem entender tudo. Às vezes, a oração que reativa sua esperança é apenas repetir com calma. As tuas misericórdias se renovam hoje. Ou então, Deus, me ensina a começar de novo. Percebe como isso é simples? E ao mesmo tempo profundamente poderoso, porque a mente cansada não responde à pressão espiritual. Ela responde ao convite. Quando você ora como quem precisa impressionar, você se tensiona. Quando você ora como filho que precisa de colo, você descansa. E é nesse descanso que algo começa a se reconstruir por dentro. A dor não some instantaneamente, mas deixa de governar. A decepção ainda existe, mas perde a autoridade. E quanto mais você simplifica a oração,
mais fácil se torna permanecer. O recomeço deixa de ser um evento dramático e passa a ser um processo diário, sustentado por pequenas conversas com Deus, por retornos constantes, por essa decisão de continuar, mesmo em silêncio. Porque fé madura não é a ausência de dor, é escolha de presença no meio dela. E é exatamente a partir dessa simplicidade, dessa oração sem máscaras, desse coração que volta mesmo frágil, que o próximo passo começa a ganhar forma, de um jeito ainda mais íntimo, ainda mais direto, quase como se agora fosse o momento de transformar tudo isso em palavras vivas, faladas em voz alta, sentidas de verdade. Então agora eu quero que você pare por alguns segundos. Respire fundo e, se puder, feche os olhos. Não como um ritual religioso, mas como quem decide de verdade recomeçar depois da dor. Vamos transformar essa verdade em oração viva. Eu vou falar uma frase e você repete comigo aí onde está, em voz alta ou no silêncio do seu coração. Diga assim: Senhor, eu estou cansado, mas eu ainda estou aqui. Repete: eu pensei em desistir, mas eu escolho permanecer. Agora diga: as tuas misericórdias se renovam sobre mim hoje. Talvez sua voz esteja embargada. Talvez você esteja orando com lágrimas. Talvez esteja apenas tentando sentir alguma coisa. Não importa, continue. Diga: Deus, eu entrego a minha dor nas tuas mãos. Repete: eu entrego as decepções que me fizeram duvidar. Eu entrego o peso que eu tenho carregado sozinho. E agora, com calma, diga: eu recebo um novo começo. Repete: eu recebo forças que não vêm de mim. Eu recebo esperança para continuar. Percebe o que está acontecendo? Você não está fingindo que a dor nunca existiu. Você está consagrando o seu recomeço. Isso é maturidade espiritual. Isso é fé prática. Não é negar o que aconteceu. É declarar que aquilo não terá a última palavra. Diga mais uma vez: eu não vou desistir. Eu não vou parar de fazer o bem. Eu não vou me cansar de confiar. Baseado na promessa de Gálatas 6:9, declare: no tempo certo eu colherei. Repete: eu não estou atrasado. Eu não fui esquecido. Eu estou sendo sustentado pela graça. Talvez você não veja mudança imediata nas circunstâncias, mas algo começa a se alinhar por dentro quando você ora assim. A mente se acalma, o coração encontra direção, o Espírito Santo começa a fortalecer aquilo que estava enfraquecido, e mesmo que a dor ainda esteja presente, ela já não ocupa o trono. Agora diga com convicção: eu escolho recomeçar. Eu escolho confiar mesmo sem entender tudo. Eu escolho continuar mesmo quando é difícil. E enquanto você repete essas palavras, algo invisível está sendo construído. Porque a oração simples, sincera e perseverante ativa uma nova postura espiritual. Ela te posiciona novamente no caminho, ela reacende aquilo que parecia apagado. E talvez esse seja apenas o início de algo ainda mais forte, algo que vai além da oração falada. Algo que precisa ser declarado com ainda mais intensidade, com ainda mais autoridade espiritual. Agora presta atenção, porque o que você acabou de orar não pode ficar apenas no campo da emoção. É hora de transformar essa oração em declaração, em posicionamento espiritual, em decreto de fé. Não como uma fórmula mágica, mas como alguém que entendeu que palavras liberadas com convicção mudam o ambiente interior. Então declare comigo, com energia, com autoridade, com fé viva: eu não sou definido pela minha dor. Eu não sou limitado pelo meu passado. Eu não sou prisioneiro do que me feriu. Repete dentro de você, mas com firmeza: o que me atingiu não vai me destruir. O que me abalou não vai me parar. O que tentou me fazer desistir não vai vencer. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a minha vida. E se hoje amanheceu, significa que ainda há propósito, ainda há promessa, ainda há algo sendo escrito por Deus que eu não consigo enxergar por completo. Declare: eu não vou me cansar de fazer o bem. Eu não vou permitir que o desânimo espiritual dite minhas decisões.
Eu não vou entregar meus sonhos à frustração. Mesmo quando a vontade de desistir aparece, eu escolho permanecer. Mesmo quando o silêncio parece grande, eu escolho confiar. Mesmo quando o cansaço pesa, eu escolho continuar. Percebe a mudança? Quando você declara, você se reposiciona. Quando você decreta, você lembra sua alma quem está no controle. E talvez você tenha passado dias se sentindo pequeno, fraco, quase invisível. Mas agora declare: eu estou sendo fortalecido por dentro. Eu estou sendo sustentado pela graça. Eu estou sendo preparado no secreto para algo maior. Diga: eu não sou um projeto abandonado. Eu não sou uma história interrompida. Eu sou alguém em processo. E processo dói, mas também constrói. Processo cansa, mas também amadurece. Processo testa, mas também revela força que eu nem sabia que tinha. Declare mais uma vez: a minha fé não acabou. A minha esperança não morreu. A minha jornada não terminou. O que eu estou vivendo hoje não define o que Deus ainda fará amanhã. E enquanto você declara isso, algo começa a ganhar intensidade dentro de você. Uma coragem silenciosa, uma convicção renovada, uma chama que não é barulhenta, mas é persistente. Talvez você não esteja gritando, talvez esteja apenas sussurrando essas palavras, mas até um sussurro cheio de fé ecoa no mundo espiritual. E quando você escolhe não desistir, você já está vencendo uma batalha invisível. E é exatamente aqui que essa energia precisa descer do discurso para a prática diária, para atitudes pequenas, consistentes, que sustentem tudo o que você acabou de declarar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa com sinceridade. De que adianta uma oração intensa se quando o vídeo termina, você volta exatamente para os mesmos hábitos que alimentam o seu desânimo espiritual? É aqui que muita gente se perde. A emoção sobe, a fé aquece, as declarações fortalecem. Mas a rotina continua drenando a alma. E é por isso que recomeçar depois da dor não é apenas um momento. É um micro-hábito diário, quase invisível, mas poderoso. Começa simples. Amanhã, antes de tocar no celular, antes de abrir mensagens, antes de mergulhar nas preocupações, respira fundo e fala uma única frase: Senhor, tuas misericórdias se renovam sobre mim hoje. Só isso. 30 segundos. Parece pequeno demais? É exatamente aí que está o segredo, porque o desânimo cresce no automático, mas a fé precisa ser cultivada de forma intencional. Outro micro-hábito: quando a vontade de desistir aparecer, e ela vai aparecer, não lute contra o sentimento imediatamente. Nomeie. Diga: isso é cansaço, não é fracasso. Isso é dor, não é fim. Esse tipo de consciência espiritual muda a forma como você interpreta a própria história. E interpretação muda decisão. E decisão muda destino. Escolha também um gesto concreto de perseverança por dia. Algo que simbolize que você não vai se cansar de fazer o bem. Pode ser uma mensagem de encorajamento, pode ser continuar um projeto que você quase abandonou, pode ser simplesmente cumprir uma responsabilidade que você estava adiando por desânimo. Pequenos atos constroem uma fé consistente. Não é o milagre espetacular que sustenta a caminhada. É a fidelidade diária. E tem mais um detalhe que quase ninguém pratica: proteger a mente. Se você passa o dia inteiro alimentando pensamentos de derrota, comparação e culpa, não adianta esperar que sua alma floresça. Separe alguns minutos para ler um versículo, ouvir um louvor, ou até repetir em silêncio aquilo que você declarou agora há pouco. Porque a mente é o campo onde a batalha espiritual começa, e também onde a renovação acontece. Percebe como não é sobre fazer algo grandioso, mas sobre ser constante? Misericórdias se renovam a cada manhã, mas é você quem decide acordar e recebê-las. E talvez o seu maior recomeço não esteja em uma mudança radical de vida,
mas em uma mudança radical de postura diante do dia que começa. E é justamente nessa postura que algo ainda mais profundo começa a ser construído dentro de você. Algo que não termina aqui, porque ainda precisamos falar sobre como transformar isso em uma caminhada compartilhada, uma fé que não se vive sozinho. Deixa eu te fazer um convite que vai além de apenas assistir a esse vídeo. Não caminha sozinho. O desânimo espiritual se fortalece no silêncio isolado, mas a fé cresce quando é compartilhada. Talvez você tenha ouvido cada palavra até aqui com o coração apertado. Talvez esteja tentando recomeçar depois da dor, tentando acreditar que as misericórdias realmente se renovam a cada manhã. Então, não guarda isso só para você. Escreve aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho não desistir. Não é para mim, é para você. É um marco, é um posicionamento espiritual. Quando você declara publicamente que não vai se cansar de fazer o bem, você está rompendo com a narrativa do abandono e assumindo uma postura de perseverança. E você vai perceber algo interessante. Outras pessoas vão responder, vão compartilhar testemunhos, vão dizer que também estão lutando contra a vontade de desistir. E, de repente, aquilo que parecia uma batalha solitária se transforma em comunhão, em corpo, em igreja viva. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, se tocou naquela área escondida onde o cansaço tem gritado mais alto, demonstra isso também com um gesto simples. Um like não é apenas um clique. É uma forma de espalhar esperança para alguém que pode estar precisando exatamente dessa palavra hoje. Compartilhar esse vídeo pode ser o ato de perseverança de outra pessoa. Às vezes, o recomeço que você buscava se torna o recomeço que você entrega. E continua aqui com a gente. Porque a caminhada espiritual não é feita de momentos isolados, mas de constância, de renovação diária, de escolhas repetidas. Há algo muito profundo acontecendo quando uma comunidade decide, junta, não desistir. E o que vem a seguir vai ampliar ainda mais essa visão de fé prática, de perseverança real, de esperança aplicada à vida diária. E antes que você saia daqui, deixa essa verdade ecoar dentro de você. A vontade de desistir pode até aparecer, mas ela não tem autoridade final sobre a sua história. O desânimo espiritual não é o capítulo final, é apenas uma estação. E esta estação não define quem você é, nem o que Deus ainda está construindo em você. Talvez hoje você ainda não veja frutos, talvez esteja cansado de fazer o bem e não colher nada imediato. Mas Gálatas 6:9 não foi escrito para dias fáceis, foi escrito para momentos exatamente como esse. Existe algo acontecendo no invisível enquanto você persevera. Existe crescimento silencioso, existe amadurecimento espiritual, existe fortalecimento da fé que só acontece quando você escolhe continuar mesmo sem sentir vontade. E eu quero que você perceba isso. O fato de você ainda estar aqui ouvindo até o fim já é uma prova de que a chama não se apagou. Pode estar baixa, pode estar tremulando, mas ainda está acesa. E sabe o que é mais profundo? Muitas vezes, quando pensamos que estamos no limite, estamos, na verdade, muito perto de uma nova fase, muito perto de um recomeço mais maduro, muito perto de uma resposta que não virá como imaginávamos, mas que virá no tempo certo. E é exatamente sobre isso que nós precisamos falar a seguir, porque há um detalhe espiritual que quase ninguém percebe quando a vontade de desistir aparece, e entender isso pode mudar completamente a forma como você enfrenta os próximos dias.